Nós hoje vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a tradução de Guilherme Ribeiro, da terceira edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866. A 120ª edição de outubro de 2002, editado pela FEB, aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos trabalhar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item que tem por título A Desgraça Real. É o item 24 que nós vamos trabalhar. Tá bom? Como nós dizemos sempre, essa reunião ela equivale àquela reunião que nós tínhamos na agremiação na quinta-feira, que antecedia a reunião mediúnica, em que as pessoas que estavam sendo atendidas participavam dessa reunião, participavam da reunião de segunda-feira, reunião pública, ou de quarta-feira à tarde, e participavam da reunião de quinta-feira à noite, recebendo o passe após um pequeno estudo do Evangelho. Em seguida, iam para casa e nós prosseguíamos na reunião mediúnica. Como nós não estamos mais, por enquanto, nas atividades presenciais, nós decidimos manter essa reunião com um estudo mais prolongado, porque não temos mais o passe após o estudo, nem a reunião mediúnica. Mas é uma reunião importante, porque atende, como todas as outras, mas essa é voltada particularmente para as pessoas que estão com necessidades nessa área e para o atendimento aos espíritos que são encaminhados à agremiação pelos benfeitores espirituais, espíritos necessitados de esclarecimento, em várias condições de estado espiritual. Uns mais, outros menos, mas é sempre de grande importância para o atendimento a essas entidades. Então, nós vamos dar a nossa cooperação vibratória, né, refletindo sobre o ensinamento que o Evangelho vai nos trazer e procurar criar aqui nesse nosso ambiente virtual um clima, uma ambiência espiritual que beneficia a todos. Nós sabemos que não só as pessoas precisam desses atendimentos, mas as instituições precisam, os países precisam. Nós passamos por uma época, estamos numa época muito difícil, né? Não só aqui no Brasil, mas em todas as partes. As questões lá do Afeganistão, as dificuldades no Haiti, e em outros países que existem dificuldades também nessa área, em que sentimentos muito inferiores, muito chegados ao ódio, né, têm sido alimentados, e tudo isso propicia, né, favorece a ação dos espíritos inferiores, que são também extremamente necessitados. Então, a nossa reunião, ela visa também, no nosso caso pessoal, né, de nós que estamos aqui em trabalho, para que nós reflitamos e não nos deixemos envolver por vibrações muito próprias das discussões humanas e trabalhar para que nós sejamos cooperadores do Cristo na sustentação do bem. Tá? Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho. Como sempre, eu vou ler o texto todo e depois vamos comentar cada item. Estamos felizes aqui com a presença da Ana Moreira, né? Minha prima querida,
firme, forte, né? Ai, bom, ai, minha querida. Muito bom. Então, o nosso título é A Desgraça Real. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso, e a muitas coisas mais, se dá o nome de desgraça, na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, espirrando. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, acho que eu não vou sair desse pedaço, né? Precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela
que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin, Paris, 1861. Uma página muito esclarecedora, né? Que nos chama a observar a vida sob uma ótica diferente. Realmente, se nós somos materialistas, tudo que a gente considera desgraça é realmente uma desgraça. Mas se nós temos a visão de que nós somos espíritos imortais, e não apenas que sobreviveremos, mas que nós já existíamos antes de nascer, que temos um passado imenso de milhões de séculos, né? É uma experiência enriquecedora, em que, nesse passado, nós desenvolvemos atividades, ações, algumas de acordo com as leis que regem o mundo, as leis de Deus, e outras em que nós nos colocamos de forma contrária a essas diretrizes sábias que o Pai Celestial criou. Então, vai depender muito da visão que nos permite raciocinar e analisar a nossa existência e o que estamos vivendo. Isso é muito importante. Quer dizer, é importante que a gente saiba que não basta que nós tenhamos uma crença religiosa em Deus, que nós tenhamos uma crença de que somos espíritos imortais, que nós já vivemos antes, que vamos continuar vivendo, mas é preciso que o nosso entendimento a respeito de Deus seja um entendimento refletido, para que nós possamos entender a razão de ser das nossas experiências difíceis. A gente observa que Deus, ele não nos envia sofrimentos. Deus nos envia reajustes, educação, né? Nos envia formas que nos chamem a uma reflexão. A questão é que, de um modo geral, qualquer dificuldade que surja no nosso caminho, nós temos uma tendência a não aceitar. Ou as coisas são fáceis para nós, fluem como nós queremos, como nós gostamos, como nos satisfazem, ou nós nos colocamos de uma forma contrária, não aceitação. No entanto, é inútil essa postura, porque a não aceitação não resolve o nosso problema, não retira os obstáculos.
Muitas vezes, após o obstáculo vencido, significa conquista de resistências íntimas, conquistas de luzes dentro de nós e que nos permitem crescer. E, perante o obstáculo, se nós fugimos dele, nos afastamos dele, corremos dele, nós podemos ficar até, de uma certa maneira, mais satisfeitos, menos incomodados, embora nós saibamos que existem obstáculos que nós não conseguimos afastar. Eles estão ali e vão nos acompanhar, nos desafiando para que nós sejamos capazes de vencê-los. Então vamos ler aqui o começo. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. É muito comum, né? A pessoa só acha que não está em desgraça se ela está bem financeiramente, se os anseios dela, em termos afetivos, são atendidos, se ela não é desafiada a nenhuma expressão de renúncia, de sacrifício, isso não é desgraça. Mas se a vida pede alguma coisa a mais, exige para o prosseguimento que ela tenha uma dose de renúncia, de capacidade de entender o próximo, aquele que convive conosco. Se ela faz isso, muitas vezes a pessoa não se julga infeliz profundamente. E ela continua, o espírito que dá a comunicação, né? Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. Olha só quanta coisa que ela fala, né? Realmente a miséria traz um sofrimento. Traz um sofrimento. Mas esse sofrimento pode não significa necessariamente uma desgraça. Nós temos que analisar as condições em que essas experiências todas ocorrem. E nós vemos, a gente já citou isso, nós estamos lendo com a mocidade, na terça-feira, um estudo muito interessante daquele livro Nas Telas do Infinito, a dona Ivone Pereira. E ela relata ali um momento que ela se desdobra e é levada ao Morro do Querosene, né? E vê uma cena dessa, de miséria total. Uma mulher tuberculosa, com duas irmãs pequenas, de 12 e 10 anos, e ela prestes a morrer, na antevéspera da morte, né, da desencarnação. Faltando comida, abandonada pelos homens. No entanto, nessas condições em que ela se encontra, ela está sendo visitada pela Ivone Pereira, que foi levada àquele barraco no Morro do Querosene, pelo doutor Bezerra de Menezes, esse apóstolo, né, o médico dos pobres aqui do nosso Brasil. E o Bezerra de Menezes é aquela alma elevadíssima, né,
que não precisa mais reencarnar aqui na Terra e que coopera muito com as pessoas. A dona Ivone olha para aquele quadro, né, e diz que aquilo ali é uma desgraça. Ela nunca viu uma desgraça maior do que aquela. E o doutor Bezerra, com a visão superior dele, diz assim, não, embora ela não tenha falado isso, ela pensou, ele diz que aquilo ali não era desgraça. Está muito de acordo com a mensagem que ela nos dá, a Delfina de Girardin, mais na frente. E diz que a desgraça dela, ali ela estava reconquistando as condições espirituais, né, que ela não tinha antes, ou melhor, estava conquistando valores que ela desperdiçou em vida pregressa, né? No final do século XIX. Uma mulher rica, era pobre, virou rica, seduzia os homens, tinha poder, tinha grande influência na sociedade da época e era invejada por todos. Tinha tudo. Aparentemente tinha tudo. E é naquela existência que ela se compromete gravemente por desencaminhar pessoas, por se destruir moralmente. E agora, nessa vida, passando por aquela miséria, ela estava enriquecendo a alma. Na outra, ela enriqueceu-se materialmente, com poder e tudo mais. Mas a alma ficou não só empobrecida, mas ficou enferma, muito enferma. Agora, ela trazia um corpo, estava com um corpo enfermo, mas a alma estava se reabilitando perante a própria consciência. Então, o que é a desgraça? É o que a Helena de Girardin está nos dizendo. Então, esses momentos de sofrimento são momentos muito importantes para a alma que a gente não pode desvalorizar. Não é uma ideia de gostar de sofrer, não é isso. As pessoas, às vezes, deturpam a visão que a doutrina do Cristo traz, dizendo que as pessoas exaltam muito o sofrimento. Não é isso. A visão é que o sofrimento ele tem uma função importante e que nós devemos aproveitar a experiência que esse sofrimento está trazendo, porque ele nunca vem à toa. A gente lembra, lá em Nosso Lar, o André Luiz relatando quando ele já está melhor, já está trabalhando, né? Lá nas câmaras de retificação, e de repente vem um grupo de trabalhadores um grupo que resgatou espíritos lá das zonas umbralinas. E quando ele olha assim, ele vê um rapaz que ele conheceu, filho de uma família que ele conheceu muito. E na época, eles encarnados, o pai do André Luiz, o pai do rapaz, tinha uma dívida com o pai do André Luiz, que é um negociante bem-sucedido, né? E ele não tinha condição de pagar naquele momento, ele pediu mais prazo. E o pai do André Luiz, não deu esse prazo. Tomou a casa dele. Ele lembrava até do momento em que eles retiraram da casa dele o piano da filha. Foi uma experiência dolorosíssima, né? E o André Luiz apoiou a atitude do pai, enquanto que a mãe do André Luiz pedia para o pai do André Luiz, para o marido, relevar aquilo, deixar mais tempo para ele pagar. E ele foi irredutível e pediu para que ela não se envolvesse nas atividades de negócio dele. Pois bem, eles encarnam todos. O pai do André Luiz está em condições péssimas no mundo espiritual e ele encontra
esse rapaz, e o André Luiz fica envergonhado. É isso que a gente sente, né? Fica envergonhado porque ele não se defrontou com alguém com quem ele não teve uma relação de compreensão, né? E ele falou com a Narcisa, né? Que era a trabalhadora lá das câmaras de retificação, e a Narcisa disse: olha, André, vai lá e se desculpa com ele, porque quando Deus nos aproxima daqueles a quem ferimos, é hora de nós nos reconciliarmos. Vai lá e conversa. O André Luiz foi lá falar com o rapaz, né? E muito sem jeito, né? Muito, assim, acabrunhado, né? E pediu desculpa a ele pelo que ele fazia, que ele não tinha noção, não tinha uma visão correta da vida. E o rapaz, esquece isso. O pai também, né? Esquece isso. Aquilo foi muito bom para nós, olha só. Eles perderam muita coisa de ordem material pela atitude do pai do André Luiz. Mas aquilo que aparentemente foi uma desgraça, fez com que eles passassem a viver uma atitude diferente e desenvolveram qualidades que permitiu a eles, ao desencarnarem, estarem ali em atividade numa colônia espiritual que reúne espíritos que desenvolveram algumas qualidades dentro de si. Então, veja só, se eles se revoltassem contra isso, se desesperassem, se agredissem, se fizessem uma atitude qualquer, eles não teriam conquistado os valores que conquistaram, né? Então, a gente observa isso daí. A tudo isso, e a muitas coisas mais, se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Eu acho interessante quando Jesus diz assim, lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, né? Porque serão consolados. Ele não diz bem-aventurados os felizes na terra. Ele diz bem-aventurados os aflitos, os que sofrem. Aí a gente se pergunta, mas por que isso? Porque quem está satisfeito, quem se sente feliz, dificilmente, em termos assim de humanidade, dificilmente se preocupa em elevar o pensamento a Deus. Agora, quando a pessoa está sofrendo, o impulso que a dor, que a experiência difícil provoca na pessoa é de ela buscar alguém, algum ser, alguma coisa, eleva o pensamento a alto. Ou então cai no desespero. Mas o objetivo da experiência difícil não é levar a pessoa ao desespero, é levar a pessoa a refletir sobre si mesma. Acontece que, às vezes, quando as coisas dão errado, quando as coisas ocorrem de uma forma que não nos agradam, que nos fazem sofrer, que não nos atendem aos anseios, nós costumamos procurar o culpado daquilo. Procurar achar quem foi o causador daquilo. E às vezes a gente até acha, no caso daquela família, o causador, aparentemente, foi o pai do André Luiz. Mas a gente não conhece as experiências do passado que ocorrem e não tem ideia do porquê daquela experiência difícil que aparece, né? E em todos os casos, com certeza, na hora que uma situação difícil é apresentada a nós, ela incomoda muito, né?
É como dela disse que pode ser o quê? Ó? Pode ser o credor que ameaça, a miséria, o fogão sem lume, sentir fome é uma coisa muito, muito dolorosa. Mas às vezes a gente esquece que uma grande parte da humanidade passa por fome, sente fome, passa por situações dificílimas. O credor que ameaça, no berço em que o anjo sorridente desapareceu. Às vezes a pessoa perde, entre aspas, né, um filho por uma doença. A gente não sabe o que o espírito está resgatando ali. E aquela doença, aquela morte com tenra idade, muitas vezes é um tratamento espiritual que ele está recebendo para poder ficar em condições melhores na vida espiritual. Então, não deixa de doer, com certeza não deixa de doer. Mas é preciso confiar na paternidade divina, entender isso. Nas lágrimas, no féretro que acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição. A pessoa ser traída, né, pelo parceiro conjugal é uma coisa horrível. Mas o que é mais horrível? Mais horrível não é ser traído, é trair. A pessoa que é traída, ela não ofendeu a própria consciência. Ela pode até agredir a consciência numa atitude de, de revolta ou de ódio ou de não perdão, mas a pessoa que trai, ela carrega aquilo dentro de si. É mais infeliz. O infeliz não é o traído, o infeliz é o que trai. Veja com Jesus. Jesus foi traído por Judas. Foi negado por Pedro. Judas, depois que trai Jesus, ele não suporta as consequências do ato dele e se mata. Por quê? Porque intimamente ele estava profundamente infeliz e arrependido, e ainda achou uma saída que não é saída. Pedro sofreu muito quando tomou consciência do que fez. E Jesus? O que Jesus? Jesus ficou sentindo algum drama de consciência? Hipótese alguma. Então, eu tenho pensado o seguinte: a gente costuma dizer que é muito difícil perdoar as pessoas. Eu acho que é mais fácil perdoar as pessoas do que perdoar a nós mesmos. Porque nós precisaremos reparar aquilo, provar que nós realmente corrigimos o nosso modo de ser. Então, a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato. Muito mais do que no próprio fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Aí eu me lembro de um colega, muito interessante, né? Já contei esses fatos aí. Esse colega meu, um rapaz muito inteligente, ele fez o curso de economia comigo. E, ao mesmo tempo, ele fez curso de física. Ele fez as duas faculdades. E ganhou uma bolsa para fazer um doutorado ou mestrado na França. Aí, o que ele fez? Ele se casou para ir para a França. Então, quando chegou no aeroporto para embarcar,
a esposa dele não podia embarcar porque o nome, ela mudou o nome, né, ao se casar. Ele que tem as vantagens da pessoa mudar o nome, né? Ela mudou o nome e a documentação para embarque estava com o nome de solteira, né? Como é que chama o negócio? Passaporte. O passaporte estava com o nome de solteira. Ele falou, não, ela não pode viajar. Aí mostrou certidão de casamento, mostrou tudo. Não, não. Ela não vai viajar. Você pode viajar, mas ela não. Ele esperneou, gritou, brigou com todo mundo. É uma desgraça aquilo, né? Contrariedade completa. Bom, mas se ela não vai, eu também não vou. Aí não foi. E o avião caiu lá em Orly. Morreu todo mundo. Né? E aquilo para ele que foi uma desgraça, que ele não estava, não foi desgraça para os outros, porque os outros estavam resgatando alguma coisa ali. Não era para ele ir. Então existem situações que é melhor a pessoa compreender. Às vezes uma pessoa está apaixonada por outra. E a outra, de repente, não está apaixonada pela pessoa, sofre, né? Chora. Meu Deus, como é que vai ser a minha vida sem a outra pessoa? Lá na frente ele encontra outra pessoa que vai ser muito melhor para ele ou para ela. Então, essas situações que são provocadas, que não fazem parte do nosso controle, que às vezes geram sofrimento, alguns sofrimentos não são grandes sofrimentos, nós é que tornamos aquele sofrimento maior do que ele é. Às vezes uma profissão, a pessoa tenta ir por um lado e não consegue ir por ali, e a vida encaminha para outro. E se a pessoa entende, aquilo vai ser talvez melhor para ela, ou vai ter experiências que vão exigir mais coisas dela. Dizei-me, já foi, né? Dizei-me que se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Então ela vai abordando assim ângulos de visão a respeito da vida que nos fazem refletir sobre a nossa existência. Nós não podemos, não devemos, né, nos deixar envolver por sentimentos de desequilíbrio, de angústia. Deixa passar. Se não é possível, deixa o tempo passar que as coisas se ajeitam. Às vezes é uma doença, né, que nos incomoda, mas aquela doença, ela é muitas vezes necessária, ou como um resgate, ou como uma correção do nosso campo do perispírito, do passado, ou é uma experiência que nós provocamos nessa vida. Mas, de qualquer forma, nós estamos sendo chamados a um processo de reflexão sobre a vida, pensar. Então, na hora que acontece alguma coisa que nos desagrada, não podemos ficar culpando os outros, procurando o culpado daquilo, nem nos colocarmos como culpados apenas, mas entender o que eu posso aprender com essa experiência que eu estou passando. Quando a vida diz um não para mim. Eu queria isso, mas a vida diz não. Uma frustração. Então eu tenho que aprender com isso. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim,
Para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Então, são situações muito importantes para a gente tem que ter essa confiança. A nossa crença, a gente coloca isso, né? A nossa crença em Deus não pode ser uma crença em Deus em que nós apenas pedimos as coisas para aquilo que nós achamos que é o melhor. Eu estou doente, que eu posso pedir para ficar bom, é natural isso. Mas não posso pensar que eu vou exigir isso, que às vezes aquela doença ali me coloca no leito para eu refletir, para eu pensar. Então, essas horas são muito importantes. São horas de meditação, são horas de reflexão. Veja que o André Luiz, ele foi fazer essas reflexões depois de desencarnado. Foi aí que ele começou a sentir, a perceber, primeiro, que a vida continuava. Ele estava tendo essa lição viva. Nós não podemos esperar desencarnar para ter esse entendimento. E mais ainda, ele entendeu que se a vida continuava, todas essas coisas ocorrendo, devia haver um Deus. Devia haver um Deus. E é nessa hora que ele se curva e ora. Veja só. É a dor, é o sofrimento, é a frustração. Ele gostaria de ser bem acolhido no mundo espiritual, se ele cresce se ele acreditasse no mundo espiritual, como ele era bem recebido no campo profissional em que ele se encontrava e era respeitado. Mas ali não. Na vida espiritual, nós nos encontramos com os valores que realmente nós possuímos. Não há um currículo. Que títulos você tem? Que empregos você teve? O que você fez profissionalmente? Não. É como nós nos relacionamos na vida com o próximo e com Deus. Então, aquele momento ali difícil, doloroso para ele, de profunda carência, de miséria, de sentindo fome, sede, né? Tudo isso, para ele, foi uma coisa terrível. Mas o resultado daquilo ali foi extremamente proveitoso para ele, porque ele amadureceu. Então, a dor, às vezes, amadurece. Eu me lembro, às vezes existem situações em que a pessoa ela desce das condições sociais em que vivia, com mais recursos, no mesmo ambiente em que ela estava vivendo. E passa a servir aquelas pessoas que achavam que ela estava acima, e ela estava acima mesmo, em termos de ordem material. Mas eu conheci um senhor, nessas condições, que passou por essa experiência e que, para mim, é um dos maiores exemplos de dignidade que eu conheci. Ele desceu do patamar em que estava e servia como garçom num clube em que as pessoas frequentavam, sem nenhum constrangimento, digno de um trabalho digno que ele estava. Mas que, de um modo geral, as pessoas acham que é impossível a pessoa fazer isso, é uma vergonha. Não há vergonha nenhuma.
É o orgulho que às vezes nos impede de fazer, de agir corretamente. E tudo isso passa com a vida corpórea, né? Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria. Essa alegria que ela está falando aqui, não é a alegria saudável, é aquela alegria que exuberante, que as pessoas acham que aquilo é a felicidade, é a alegria. É o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Ele está sem som. Vanderlei. Acho que foi quando eu parei aqui. Ficou novamente, Vanderlei. É porque eu botei o livro em cima do teclado, alguma coisa aconteceu. Mas isso não é uma desgraça, viu? Não é uma desgraça. Então a gente observa, às vezes a pessoa tem anseia, né? Por exemplo, acho que a felicidade é conquistar a fama, é ter dinheiro, né? É tudo isso, é ser importante, ser buscada. E a gente olha muitas pessoas que, quando conseguem a fama, elas querem fugir da fama, né? De um artista de cinema que ele ganhou muito dinheiro, né? E aí ele não queria ficar convivendo com as pessoas comuns, né? Aquele dos Piratas do Caribe, né? Qual é o nome dele? Johnny Depp, né? Aí ele quis comprar uma ilha, olha só, e recebeu orientação de um outro grande artista, né? Explicou o que a ilha tinha que ter, coisa e tal. Então a pessoa tem fama e depois quer fugir do contato com o povo, que realmente aquilo incomoda, né? Às vezes a pessoa quer ter dinheiro e depois não sabe quem é que está do lado dela, se ela gosta dela por causa dela ou por causa do dinheiro. E a pessoa que tem poder, todo mundo junto atrás, naquela ilusão, a pessoa tem a ilusão de que ela é poderosa. Não é, é o cargo que é poderoso. Quando ela desce do cargo, ninguém fica atrás dela. Ninguém. Eu lembro de diretor que a gente ficava na fila para pegar o elevador. Quando ele chegava, mandava todo mundo sair do elevador para ele entrar. Era diretor, né? Importante. Quando deixou de ser diretor, estava na fila com a gente. E ninguém corria atrás dele, né? Então, são as ilusões, né? As pessoas, às vezes, buscam ilusões e acham que isso daí é a felicidade que ela almeja ter, né? Então, ela diz, a infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Às vezes, a pessoa procura essas coisas todas, procura festa, procura... porque ela está fugindo do encontro consigo mesma. Ela quer um barulho, quer aquilo, lugar sem luz, barulho, aquela música terrível, busca bebida, busca droga, busca essas coisas, porque a pessoa está fugindo, porque se ela parar
ela tem que se defrontar consigo mesma. E é importante que a gente tenha um momento de reflexão em que eu vou me olhar, vou me ver, vou ver as minhas deficiências, as minhas fraquezas e ver se encontro algumas qualidades. E se não encontrar, trabalhar para desenvolver essas qualidades, essas virtudes. Esperai, vós que chorais. É atendendo àquela fala de Jesus, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. Quando a gente faz o corpo ficar satisfeito, em detrimento da satisfação do espírito, não pode ser feliz, é uma ilusão. Porque o corpo vai descer ao túmulo, ou vai ser cremado, mas o espírito ele prossegue. Então nós temos que satisfazer ao espírito e satisfazer ao corpo naquilo que for equilibrado, né? A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Olha só que interessante isso, né? Quer dizer, a medida da nossa felicidade, ela está dita lá no Livro dos Espíritos, a gente repete isso todo dia. O homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. E as leis de Deus, elas não existem para nos restringir, mas para nos expandir. Então, quando a pessoa diz que está usando a liberdade para fazer o que quer, para usufruir dos prazeres da vida, ela tem uma ilusão de que está expandindo a sua experiência. Não está. Ela está deixando o mais importante que existe dentro de si, que é o espírito, sem se expandir. Está expandindo nas sensações, nas coisas superficiais, nas coisas muito de ordem passageira. O espírito não. O espírito ele precisa se expandir. Expandir de que forma? Se expandir nas qualidades espirituais. E, naturalmente, a lei de Deus, ela é perfeita. Ela não dá para a pessoa uma felicidade que a pessoa não construiu. Aquela ideia que a gente vem estudando aí sobre o céu, né? E o inferno, mas basicamente o céu, aquela visão deturpada de que quando você morre, você vai para um lugar, e esse lugar é que vai fazer você feliz. Não existe isso. O lugar que a gente chama que é um lugar feliz, ele é feliz porque é uma reunião de pessoas que são felizes, ou seja, são cumpridoras das leis de Deus dentro do seu coração. Quando nós reunimos 100 pessoas que são boas, que têm virtudes, o local onde elas estão, onde quer que seja, será um local leve, que dá alegria verdadeira. Se nesse mesmo local a gente tirar esses 100 e colocarmos 100 pessoas que não têm virtudes, elas vão ficar se odiando. Como a gente vê no mundo terreno, as pessoas que respiram ódio, né? As pessoas estão sempre brigando ou dentro do lar, ou no ambiente de trabalho, ou na rua. As pessoas estão sempre
nesse processo. Por quê? Porque não estão em paz dentro de si. A Deus não se engana e não se foge ao destino. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Quer dizer, a gente às vezes não tem olhos de ver, a gente não enxerga direito. Os espíritos elevados, aqueles que desenvolvem essa capacidade, conseguem enxergar o que é felicidade mesmo. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Ou seja, o ambiente que nos alimenta é o ambiente em que nós enfrentamos e superamos, nos esforçamos para superar as provas que recebemos. São provas importantes para nós. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? É interessante você ver as pessoas realmente boas, elas, embora sejam muito sensíveis, elas têm uma capacidade de compreensão muito grande em relação às outras pessoas. A gente vê, por exemplo, o Chico Xavier, muitas mentiras foram colocadas contra ele, né? E eu me lembro, estava na reunião do Conselho Espírita aqui do Estado do Rio, lá na antiga USERJ, né? O Estado todo reunido, e alguém levantou a questão de uma publicação nos Estados Unidos, que fez uma reportagem sobre o Chico Xavier, dizendo que ele era muito rico, que ele tinha propriedades, tinha fazendas, tinha um monte de coisa. Uma mentira terrível. Então, a pessoa que colocou isso do movimento espírita pediu ao presidente da USERJ, na época era o Gerson, para entrar em contato com a FEB, para que a FEB fizesse uma manifestação, se dirigisse àquela publicação para esclarecer aquilo ali, defender o Chico. Aí o Gerson falou que em outras situações ele fez a mesma coisa, fez contato com a Federação Espírita Brasileira, e o presidente da FEB disse o seguinte: olha, o Chico disse para nós que nós não o defendêssemos, não escrevêssemos nada para defendê-lo. Você vê, a pessoa está acima dessas coisas. Que realmente ele tinha consciência tranquila. O problema que o camarada falou não é dele. O problema que ele falou é de quem falou. Quem fala as coisas é responsável pelo que fala. Se o que ele fala é uma mentira, ele é que vai arcar com as consequências na consciência da mentira que fez. Então o Chico não estava nem aí. Jesus, quando estava perante Pilatos, Pilatos pergunta para ele: então, tu és rei dos judeus? Aí ele perguntou ao Pilatos se ele dizia isso por ele e se tinha ouvido isso dos outros. Não estava nem aí. Não se defendeu, porque a vida dele foi a defesa dele.
ele tinha que prestar contas a Deus. O Chico estava num estado de alma que ele não sentia que tinha que prestar contas às pessoas, mas prestar contas à própria consciência a Deus. Se o que ele fez não foi suficiente, não serão as palavras que vão colocar as coisas no lugar. A vida dele é a defesa dele, né? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Veja só. Quem é que pode entrar, ter a sua alma entrar gloriosa no reino celeste? Quem é que pode fazer isso? É alguém que cumpriu alguma prática religiosa, algum ritual, alguém que Deus gosta mais dele do que o outro, alguém que conseguiu uma exceção? Não. É aquela pessoa que, durante a vida, lutou para vencer as suas más tendências. Ela pode não estar na perfeição, mas se ela honestamente lutou, se errou, se levantou e foi em frente, fazendo o bem, é isso que vale. E quem somos nós para exigir dos outros a perfeição que nós não temos? Com base em que eu posso garantir, eu posso sustentar que não vou perdoar uma pessoa se eu preciso de perdão? É aquela passagem lá daquela parábola do credor incompassivo, que perante o rei chorou, que ia ser condenado porque devia ao rei, e o rei perdoou as dívidas dele, mandando ele embora. Ele sai e vai cobrar do outro, e quer colocar o outro na prisão. E aí os servos dele vão lá e falam para o rei manda e bota na prisão de novo, né? Então a gente observa, toda vez que a gente diz que não perdoa, nós devemos dar uma paradinha e ver o que nós fizemos no passado. E lembrar a nossa prece, a prece que a gente faz e que ensina para os nossos filhos e para as crianças na evangelização, para os jovens. O Pai Nosso, né, que Jesus nos ensinou. Então tem um trecho lá que é: perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos os nossos ofensores. Então, às vezes, eu faço essa prece e me acomodo numa atitude de não perdoar. Não faz sentido. A gente sabe que é difícil. Por que é difícil perdoar? É difícil perdoar porque o nosso orgulho é muito grande. Mas é preciso que a gente entenda que o mal que nos fazem não é um problema nosso. Há espíritos que passam muito tempo no mundo espiritual querendo se vingar daqueles que fizeram mal a ele. Mas o que a pessoa fez de mal é um problema que ela vai ter que resolver, vai ter que dissolver aquilo da própria alma. Eu não preciso absorver o mal que ela fez a mim e compartilhar esse mal, fazendo mal a ela.
não é uma coisa inteligente. A gente sabe que emocionalmente é difícil. Mas a nossa razão existe e as leis existem, o conhecimento dessas leis existe, para que a nossa razão possa trabalhar o nosso coração, o nosso sentimento, para que a gente se liberte. Senão, eu não consigo me libertar. Não é Deus que vai me libertar. Que vai me libertar do ódio que eu sinto pelo adversário é o perdão que eu vou dar a ele. Que, afinal de contas, é a melhor coisa que eu tenho para fazer. E o fato de eu perdoar a pessoa não significa que ela ficou em paz com a própria consciência. Não é o meu perdão a ela que resolve o problema consciencial dela. Não é. Ela vai ter que resolver isso. Mas eu não preciso me comprometer. Não preciso carregar esse peso extra. Já chega os pesos que eu tenho que carregar. Não preciso carregar esse. Então, a mensagem que Jesus nos traz é uma mensagem libertadora. Não é uma coisa ilusória. É uma coisa profunda e que nos traz felicidade. É como se o mal que os outros fazem, vamos comparar assim, fosse uma Covid. Eles estão com a Covid. Se eu entro na faixa mental deles, a Covid deles é o mal. Se eu entro na faixa deles, eu absorvo aquele vírus da alma nas portas do orgulho ferido. Então, eu tenho que me vacinar contra isso. Tenho que me imunizar para não absorver esses sentimentos inferiores. É o que a mensagem de Jesus traz para nós na nossa linguagem de hoje aqui, né? Então, a desgraça real não é o que o outro faz comigo, é o que eu faço com o outro. Não é o ódio que o outro tem de mim, é o ódio que eu tenho ou que absorvo dele também. Isso é uma desgraça. A felicidade, ela liberta. A mensagem de Jesus é libertadora. Para nós que estamos encarnados e para os desencarnados. É uma perda de tempo a gente não trabalhar esse campo íntimo para nos prepararmos para as novas existências que virão. Tá bom, meus amigos? Então, a nossa mensagem de hoje eu vou pedir para a querida Verinha fazer a prece. Né? Então vamos. Boa noite para todos, né? Vamos elevar os nossos pensamentos juntos, né? Estamos juntos, unidos por essa tecnologia tão bom. Então vamos orar, envolver todos aqueles nomes que estão em nossos pensamentos, todas aquelas pessoas que nós queremos beneficiar, e são tantas. Envolver todos os profissionais de saúde que precisam muito de nossas preces, os pacientes todos. E vamos orar, vamos conversar com Jesus, nosso mestre querido, nosso amigo de todos os momentos.
para agradecer-lhe, em primeiro lugar, por estar conosco, por nos inspirar, por nos fortalecer, por nos dar coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Obrigada, mestre querido. Nós aqui estamos, esse grupo de amigos, irmãos, unidos pela prece, unidos pelos seus ensinamentos, Jesus querido, pelos ensinamentos daqueles espíritos que aprenderam com as suas lições e que nos ensinam em todos os momentos. Muito obrigada, Senhor. Que a sua paz, Senhor, preencha todos os corações, alcance todos os lares, que nossos entes queridos sejam alcançados pelas nossas vibrações, mas também aqueles, Senhor, que não aprendemos a amar ainda, também sejam beneficiados. Nós pedimos, mestre querido, pelo nosso grupo de trabalho, de estudo, para que prossigamos assim, unidos no trabalho e na prece. Muito obrigada, Senhor. Que a sua paz se estenda por essa pátria do Evangelho, por todas as pátrias tão necessitadas, por todos os recantos do mundo. Muito obrigada, Jesus querido. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.